caixa, caderno para as anotações. E vamos lá. Primeiro, quero apresentar para vocês a professora Roberta, que será a nossa mediadora. Oi, Roberta. Oi, professora Inês, tudo bem? Então, estou aqui hoje para te ajudar no chat, vou anotar todas as respostas dos alunos, as dúvidas que eles tiverem. Então, por favor, participem. E não se esqueçam, anotem todas as informações necessárias para vocês poderem estudar, tá bom? Então, pode continuar, professora Inês. Ok, muito. Então, vamos lá para o próximo slide? Ok, aluno, vamos lembrar, esta tabela é uma tabela que está trazendo valores de ângulos. Entre esses ângulos, nós temos os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Do segundo quadrante, 150 graus no segundo quadrante, que corresponde aos valores do seno e do cosseno. Lembra o trigonométrico? O que está no local do eixo X é o que corresponde à função cosseno. Então, nós temos vários valores que nós temos que relembrar. Por favor, retorne o slide anterior para a gente terminar de ver os valores, né? Vamos então relembrar, alunos? Olha lá. Seno de 0 graus, 0. Seno de 30 graus, meio. Esse meio significa que o valor do seno tem exatamente metade do tamanho do... Lembrem o ciclo trigonométrico e o seno de 60 graus, que é de 3 sobre 2. Seno de 90 graus é a distância de uma unidade do encontro do eixo do seno com o eixo do cosseno. Depois nós temos os correspondentes no segundo quadrante. Seno de 120 graus, raiz de 3 sobre 2. Observe que é igual ao seno de 60. Seno de 135 graus, igual a raiz de 2 sobre 2, que corresponde ao 45 graus, são idênticos. Seno de 150 graus é meio, porque ele corresponde ao ângulo de 30 graus. E 180 graus é zero, porque se você projeta os 180 graus, ele vai cair exatamente no encontro do eixo do seno com o eixo do cosseno. Agora, observem os valores do cosseno. Cosseno de 0 é 1. O 0 é o início do ciclo trigonométrico. Então, o valor do cosseno, que é esse eixo X, tem exatamente o tamanho do raio. Que é uma unidade. Aí, seno de 60, que é meio. Então, nós percebemos que este meio, na projeção do 60 graus sobre o eixo do cosseno, cai exatamente no meio do valor do raio. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês que o valor do seno e do cosseno de 45 graus são idênticos, a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 e vice-versa. Muito bem, vamos agora observar o cosseno para o segundo quadrante. Cosseno dos 120 graus é menos meio, porque ele corresponde aos 60 graus do primeiro quadrante. Porém, no eixo X, à esquerda do zero, os valores são negativos. Aí nós temos também cosseno de 150 graus menos .
raiz de 3 sobre 2, e o cosseno graus está à esquerda do cruzamento eixos do seno e do cosseno, na posição exata de uma unidade do valor do raio do ciclo trigonométrico. Muito bem, nessa tabela, a gente ainda pode relembrar outra coisa, o valor destes ângulos em radianos. 0 graus, 0 radianos, 30 graus, π sobre 6 radianos, 45 graus, π sobre 4 radianos, 60 graus, π sobre 3 radianos, 90 graus, π sobre 2 radianos. E o outro arco de vocês tenham lembrado. Agora, vamos para o próximo slide para nós vermos a construção destes dois gráficos. Muito bem. Observem que neste gráfico nós temos uma linha vermelha e uma linha verde. E aí, o que vocês acham que representa essa linha vermelha e essa linha verde? Vamos lembrar da tabela anterior. Quando nós começamos a pensar no seno, nós pensamos, seno de 0 graus é 0, porque a projeção do 0 cai no encontro do eixo do seno com o cosseno. Isso significa que a função seno, ela inicia no 0, cresce até no 1, passa descendo novamente no 0, vai até no menos 1 e retorna no 0, aonde a gente tem uma volta completa do ciclo trigonométrico. Fazendo o mesmo pensamento para a função cosseno, cosseno de 0 é 1. Então, a função cosseno começa lá em cima no número 1, desce, passa no 0 no eixo X, vai até o menos 1, retorna passando no 0 e sobe novamente lá no 1, em 360 graus. Então, nós podemos concluir que este gráfico da linha vermelha é da função seno e o gráfico da linha verde é da função cosseno. Ok? Muito bem, vamos para o próximo slide? Aqui nós temos agora uma atividade. Esta atividade é dado para você primeiro este gráfico com esta linha azul, que é da função cosseno de x. Observe, como a gente já falou no gráfico anterior, o cosseno começa lá no número 1, passa no 0, vai no menos 1, retorna no 0 e termina lá no número 1 de novo, em 360 graus, ou 2π radianos, como está neste gráfico, né? Muito bem, mas o que eu quero saber o que você acha que vai acontecer quando nós esboçarmos o gráfico da função 2 vezes cosseno de x. Então, caros alunos, peguem o seu caderno, sua régua e façam neste mesmo gráfico a função 2 cosseno de x. E eu quero saber da professora Roberta, o que ela acha? Será que é tão difícil assim, professora? Olha, professora Inês, eu acho que não é difícil, mas eu acho que você podia dar uma dica, falar um pouquinho sobre os pontos na tabela, que eu acho que com a tabela eles vão conseguir entender um pouquinho melhor. Estou achando que eles estão meio inseguros ainda. O que você acha? Ok, então. Muito bem. Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Quando vocês forem construir o gráfico da função 2 vezes cosseno de x, você vai iniciar montando uma tabela, colocando na primeira coluna os valores dos arcos divisores de quadrantes para x. Vamos relembrar quais são? 0 graus, 90 graus ou π sobre 2, 180 graus ou π radianos, 270 graus ou 3π sobre 2 radianos e 360 graus ou 2π radianos. Muito bem. Na segunda coluna, vocês colocarão o valor do cosseno de x. Então, vamos lembrar? Cosseno de 0, 1,
Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270, 0. E cosseno de 360, 1. Aí, na última coluna, a terceira, você vai então finalizar pensando na função do exercício. 2 vezes cosseno de x. E agora, professora Roberta, será que eles vão conseguir? Agora, com a sua explicação, foi ótima. Vai conseguir sim. Então é só montar a tabela e fazer. Tá bom, professora Inês? Certo, muito bem. Então, eu acho que nós podemos dar 3 minutos para os nossos alunos? Acredito que sim. 3 minutos é o suficiente, professora Inês. Certo. Então, muito bem. Pessoal. Ok, voltamos. Espero que todos vocês tenham conseguido fazer este gráfico. Mas eu quero ver o que a Roberta vai falar para mim. E aí, professora? Então, Inês, muita gente participou, gostei de ver, estou super feliz com isso. A Sabrina, a Júlia, a Alice e a Maria falaram que a amplitude dobra. Já o Gabriel, a Gabriela, o Lucas e a Camila falaram que o valor do cosseno que vai dobrar. E a Mônica e o Otávio falaram que vai mexer no período da função. E aí, qual deles acertou, professora Inês? Ok, muito bem. Vamos então para o próximo slide para nós analisarmos os gráficos dessas duas funções. Ok, lembra, nós tínhamos no enunciado da atividade passado para vocês o gráfico da linha azul, que é o gráfico da função cosseno de x. Muito bem. E o nosso objetivo era que você construísse o gráfico de 2 vezes cosseno de x. Vamos começar a analisar. Se nós começarmos pelo valor de 0 radianos, cosseno de 0 é 1. Bom, se nós estamos multiplicando esta função por 2, 2 vezes 1, 2. Então, observe que o ponto da linha vermelha está passando no eixo y no número 2. Depois, o próximo ponto que nós temos é o π sobre 2 radianos.
que corresponde a 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Multiplicar por 2 continua sendo zero. Por isso que a linha azul e a vermelha passam por este mesmo ponto. Depois nós temos o valor de π radianos, que são 180 graus. Cosseno de π é menos 1. Se nós multiplicarmos este número por 2, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, a linha vermelha está descendo até no ponto que encontra o valor menos 2 do eixo Y. Depois nós temos cosseno de 3π sobre 2, que são 270 graus, é zero. 0 vezes 2, 0. Novamente, as linhas se encontram no eixo X, no zero. E, finalmente, cosseno de 2π radianos é 1. Quando multiplicamos por 2, vamos obter o pontinho da linha vermelha lá em cima no número 2. Muito bem, então agora vamos falar do período e da amplitude, porque os nossos alunos estão falando sobre isso. E eu fiquei muito satisfeita que eles relembraram, né? Nós podemos observar neste mesmo gráfico que tanto a função cosseno de x como a função 2 vezes cosseno de x tem o mesmo período, que é 2π radianos. Porém, quando a gente observa a linha azul da função cosseno de x, nós observamos que a amplitude é 1. E quando a gente observa a linha vermelha do gráfico de 2 vezes cosseno de x, nós podemos observar que a amplitude dobra, é 2. Eu espero que vocês tenham entendido e que as dúvidas tenham sido sanadas, ok? Muito bem, vamos para o próximo slide? Aqui, vou passar mais uma atividade para vocês. Agora, nós temos 2 gráficos, a letra A da esquerda e a letra B da direita. A minha pergunta é: qual gráfico representa a função y é igual cosseno de 2x? Prestem atenção, hein? Aqui, o número 2 está junto com o x. Ele não está na frente da função cosseno, multiplicando. Então, eu quero que vocês pensem bastante sobre esses 2 gráficos e essa função. E me digam, essa função é a letra A ou a letra B? E aí, professora Roberta, essa atividade é fácil? Quantos minutos que a gente dá para eles no chat? Olha, eu acho essa atividade fácil, né? Mas, né, eu sou professora, eu posso estar, né, fazendo uma tendência aí. Mas eu acredito que eles vão conseguir fazer, tá bom? Então, acho que uns 3 minutos tá bom. O que você acha, professora Inês? Ótimo. Então, vamos lá. Alunos da 2ª série do ensino médio, 3 minutos, e aí nós retornamos com a análise desses gráficos e da função cosseno de 2x. Letra A ou letra B? Daqui a pouco.
Ok, retornamos aqui. Muito bem, agora eu quero saber as respostas dos nossos alunos da segunda série do ensino médio. Professora Roberta, me conta como foram. Então, professora Inês, as respostas estão divididas, tá? Então, o Daniel, a Evelyn, a Jaciara, a Rafaela, o Wendel e o Cauã falaram que é a alternativa B. Já a Verônica, a Thaís, o William, a Ellen, a Letícia e a Manuela falaram que é a alternativa A. E aí, professora Inês, é a A ou é a B? Muito. Vamos então analisar cuidadosamente esses dois. Primeiro, vamos começar a analisar. Neste gráfico, é escrito que quando o valor de x é zero, quando o valor do x é π sobre 2, o cosseno é zero. Depois, quando o valor do x é π, o cosseno é menos 1. Depois, para 3π sobre 2, o cosseno é zero. E para 2π, o cosseno volta a ser 1. Então, infelizmente, quem falou que era a alternativa é exatamente a função cosseno de x. Não entendi nada. Vejam só as diferenças. No gráfico da letra B, o x, quando é π sobre 2, tem valor de cosseno menos 1. Nós podemos observar que este gráfico da ação que ele encurtou no eixo x. Vamos ver se é verdade? Olha o período do gráfico da letra A. O período é 2π. Agora, o período do gráfico da letra B é π. É metade. Então, nós podemos entender que quando eu tenho um número multiplicando o x para encontrar o seu valor do cosseno, o valor do seu período vai... Vamos ver se é verdade? Se cosseno de 2π é 1, eu tenho o período 2π, para cosseno de 2x, eu vou ter 2π dividido por 2, que é π, assim como aparece na letra B. Portanto, o nosso gráfico da função cosseno de 2x é a letra B. Muito bem, espero que vocês tenham entendido a análise destes dois gráficos. B. Muito bem, vamos para o próximo slide? Ok, agora, nesta outra atividade, estou passando para vocês uma tabela. Observem que esta tabela tem a primeira coluna, valores atribuídos para 2x. Na segunda coluna, valores atribuídos para x. Na terceira coluna, o valor da função y é igual ao cosseno de 2x. E na quarta coluna, nós temos valores da função z é igual a 2 vezes cosseno de 2x. Eu quero que vocês observem, na primeira coluna, o valor de 2x, falta a letra B e a letra E. Na segunda coluna, os valores de x, falta a letra C e a F. E eu quero ainda chamar a atenção para essas duas colunas, porque se eu tenho valores de x, como por exemplo π sobre 4, e eu quero achar o valor de 2x, eu quero que você pense com bastante tranquilidade qual a continha que você vai ter que fazer aí para encontrar o valor de 2x. Também quero dar uma dica. Quando você estiver preenchendo as letras A e G da terceira coluna, você vai calcular o valor do cosseno de 2x. Isto é, você vai calcular o valor do cosseno olhando na primeira coluna. E, finalmente, na quarta coluna, você vai ter que encontrar os valores, né, da função z
fazendo uma continha de vezes, 2 vezes cosseno de 2x. Então, você vai utilizar os valores já encontrados da terceira coluna. Espero que vocês entendam o que é para ser feito. Eu vou perguntar para a professora Roberta. Professora, quanto tempo você acha que os nossos alunos da segunda série vão demorar com esta tabela? Olha, professora Inês, eu acredito que 3 minutos é o suficiente para eles fazerem essa atividade, tá bom? Ótimo! Então, vou seguir a sugestão da professora Roberta. Alunos da segunda série do ensino médio, vocês têm 3 minutos e nós já retornamos. Ok, retornamos os nossos 3 minutos. E aí, professora Roberta, o que os nossos alunos falaram dessa atividade? Antes de falar dos nossos alunos, eu quero mandar um beijo para a professora Ana Maria, que mandou uma mensagem para a gente lá no chat, tá bom? E o aluno Eric, que falou que está amando a sua aula. Bom, a Stephanie, o Marco e a Ingrid, eles falaram o valor do A, do B e do C. O A vale 1, o B vale π sobre 2 e o C vale π sobre 2. Já a aluna Dandara, ela falou todos os valores. Ela falou que o A era 1, o B era π sobre 2, o C era π sobre 2, o D era menos 2, o E é 3π sobre 2. E será que eles acertaram? Muito bem. Então, vamos lá para o próximo slide para a gente analisar esses resultados. Quem sabe a Dandara acerta tudo, não é mesmo? Espero que sim. Então, próximo slide. Muito bem, vamos lá. Nós temos aí, na primeira coluna, que encontrar o valor de 2 vezes x. Observe que na segunda linha, que era uma das letrinhas para você preencher, nós temos que pensar
que se x é π sobre 4, quando a gente multiplica por 2, nós podemos simplificar o 2 de cima com o 4 do denominador, sobrando π sobre 2. O mesmo raciocínio nós vamos usar para o 3π sobre 4. Vamos multiplicar este valor por 2 e quando a gente simplificar o 2 de cima com o 4 do denominador, vai sobrar o 2 embaixo. Por isso que o correspondente ao 3π sobre 4 no 2x será o 3π sobre 2. Aí nós temos que encontrar o correspondente ao x quando 2x é π. Muito bem. Então, se nós vamos fazer isso, nós temos que pensar que nós vamos ter que dividir esse valor do 2x por 2. Então, π dividido por 2 vai ficar simplesmente na fração π sobre 2. Na última linha, 2π dividido por 2, podemos simplificar o 2 do numerador com o 2 do denominador, sobrando apenas π. Aí, preenchidas as colunas de 2x e x, vamos então para a terceira coluna, da função cosseno de 2x. Muito bem, se o 2x lá da primeira coluna é 0, cosseno de 0 é 1. E nós temos na última linha o 2π. Então, cosseno de 2π, 1. Finalmente, na última coluna, está faltando só esse valor do meio. Mas se nós sabemos que cosseno de 2x é menos 1, 2 vezes cosseno de 2x será 2 vezes menos 1, que é menos 2. Desta forma, a gente consegue completar todinha a tabela. Então, eu vou perguntar para a professora Roberta. E aí, a Dandara acertou tudo? Olha, a Dandara só errou um valor lá, que era o valor do D, mas eu achei excelente. Ela tá de parabéns. Parabéns, Dandara. Muito bem. Então, agora nós vamos para o próximo slide para ver os gráficos dessas funções. Nesse slide, nós temos a linha em azul, é a função f de x é igual a cosseno de x. Essa função, nós já vimos ela várias vezes nesta aula de hoje, certo? Então, relembrando, cosseno de 0, 1, cosseno de π sobre 2, 0, cosseno de π, menos 1, cosseno de 3π sobre 2, 0, e cosseno de 2π, 1. Nós também já vimos o gráfico da função f de x é igual a cosseno de 2x. Então, vamos relembrar? Cosseno de 2x para x igual a 0, 1. Cosseno de 2x para x igual a π sobre 2, menos 1. E também a função 2 vezes cosseno de 2x. Então, observem que este gráfico ficou esticado em relação ao gráfico da função cosseno de 2x, porque ele tem o número 2 multiplicando esta função. Então, todos os valores dos pares ordenados referentes ao eixo y estarão multiplicados pelo número 2. Desta forma, a gente consegue observar as amplitudes diferentes. Observe, para igual a 2 vezes cosseno de 2x, a função reduzida no tamanho do período. Então, eu espero que vocês tenham entendido e relacionado os resultados da tabela com os gráficos que nós acabamos de ver, certo? Muito bem, vamos então para o próximo slide. Próximo slide, ok. Nesse slide, nós temos o mapa conceitual, aonde a gente pode ver que a parte da trigonometria foi dividida em 6 partes. Triângulos notáveis, triângulos retângulos, circunferência,
radiano e funções trigonométricas. A maior parte desses tópicos vocês viram com o professor Jonas. Muito bem. E hoje nós vimos os gráficos das funções seno e cosseno, terminando o conteúdo do nosso primeiro bimestre. Para a próxima aula, por favor, providencie o caderno do aluno volume 2 e estejam preparados para que a gente possa aprender um pouco mais da matemática. Quero agradecer a presença de vocês e passo a palavra para a professora Roberta se despedir. Foi um prazer e espero contar com vocês para participar do chat nas próximas aulas. Tchau, até logo!